Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate as eleições municipais de 2016 e a situação dos partidos na Frente Popular do Acre. Os nossos convidados, o ex-deputado estadual Luiz Tchê, que também é presidente regional do PDT, e Afonso Fernandes, que é presidente da regional do PSDC. A pergunta anterior, deputado Afonso, era em relação ao sentimento que existe desses 6 partidos em relação à reeleição do prefeito Marcos Alexandre. Bom, o sentimento que existe com relação ao Marcos Alexandre é o mesmo sentimento que esses partidos hoje têm com relação ao interior. Nós continuamos afirmando que a frente alternativa que criamos agora, ela foi criada com critérios e ela foi criada dentro da Frente Popular. O que é que nós pensamos com relação à reeleição do Marcos Alexandre? Primeiro, que não vai ser uma reeleição fácil, como se pensa, como alguns pensam. O histórico das eleições, elas têm nos trazido um recado, né? A situação econômica que o Estado passa, que o país passa, gravíssima. O prefeito Marcos Alexandre, sinceramente, eu não sei como tem conseguido administrar. Para você ter uma ideia, só esse mês teve uma queda de 38% no repasse do FPM. Como nós somos sabedores, Rio Branco é uma capital que não tem outras fontes de recursos e vivemos quase que exclusivamente do governo federal e das parcerias com o governo. O que nós pensamos é o seguinte: este é um momento de crise e que nós precisamos estar unidos. Agora, nós precisamos trabalhar com muita lucidez. Nós entendemos que a população está dando um recado nítido ao PT. Marcos Alexandre, hoje, pelo seu trabalho, pela sua competência, se descola um pouco da sigla PT. E aí estes partidos, como disse anteriormente, que têm contribuído muito no resultado das eleições, hoje é uma das causas que estão unidas, é de querer dar mais uma parcela de colaboração na sua reeleição, que não é só de estar presente nas ruas pedindo voto, mas indicar um vice que possa ajudá-lo a administrar e que estes partidos possam ter, além de espaço, como possam se pensar, também a oportunidade de mostrar um pouco do seu modelo de gestão. Então, nosso pensamento com relação à reeleição de Marcos Alexandre é essa. Ainda dentro do nosso modelo de documentos que nós queremos para a Frente Popular, está escrito que nos municípios, todos os partidos terão a oportunidade de indicar seus candidatos a prefeito, mas nós tiraremos um consenso, pode ser do PT, do PDT, do PRB ou do PSDC. O nosso intuito é fazer com que tire-se o melhor nome destas coligações e indique para prefeito, isso através de uma pesquisa científica e séria. Então, o que nós estamos pensando para a capital é isso, para o interior, isso também. Só queria acrescentar, na verdade, respondendo à pergunta passada, né, a preocupação que eu tenho com o prefeito Marcos Alexandre. Eu concordo com o Narciso, que é um nome que nos surpreendeu como prefeito, um gestor magnífico que ele é, né, político, aprendeu muito rápido a política, trata a política como poucos tratam, respeita os partidos, o PDT não tem nenhum vereador, e ele nos atende assim que a gente solicitar. Os espaços que nós temos dentro da prefeitura, inclusive, é espaço do partido, não é o espaço do A ou do B. No momento que eu quis fazer uma alteração, ele só disse encaminha lá para a administração e resolva lá, porque o espaço é do PDT. Isso é importante. E a preocupação que eu tenho, Narciso, Osmir, que são bem experientes na política, Arquibaldo, é de que os interlocutores do governo estão atrapalhando o Marcos Alexandre. Os interlocutores que nos tratam mal no governo, nessa relação com o Tião, porque eu não posso acreditar que o Tião, como senador, como presidente do Senado, aprendeu tudo da política, trataria os partidos assim. Então essa relação com o governo do Tião atrapalhou, inclusive atrapalhou muito o PDT. Porque tu vai conversar com o governador, chama o interlocutor, anota, 30 dias não resolve. Vai marcar outra audiência, o Tião recebe bem. Aí outro interlocutor anota, não resolve, e assim está se estendendo já até o mês de setembro.
E a relação do Marcos, eu tenho até brincado muito disso, vem para o PDT que você ganha no primeiro turno. É a imagem do PT, a imagem do PT nacional, a imagem do PT de estado, município. O PT é uma sigla que hoje nessa crise que todo mundo diz, é crise econômica, crise política e crise moral, que era que levantaram as bandeiras da honestidade, de fazer a política séria, e a corrupção, ela apareceu. E eu tenho dito que a eleição é extremamente difícil porque as pessoas cansaram do PT, do PT, do PT. E ainda me estranha mais, e alguns ainda tentam engolir, e eu não consigo, de que o vice é do PT. Bom, do que serve os outros partidos aliados? São 14 partidos, será que nenhum partido tem? O Afonso, tem lá o presidente da Câmara, que poderia ser um bom vice, o Artemio. Edivaldo Souza. Tem o Edivaldo Souza. O Heber Machado. O Heber como deputado, tem o Asfuri lá no PTN, tem o Diego lá no PRB, tem o Henri Nogueira no PDT, tem o Raimundo Vaz, que eu acredito que teve 10 mil votos aqui. E por que tem que ser o PT? Esse negócio de ser só coadjuvante não dá, nós temos que ser protagonista. Esse é dos problemas que, aliás, a Frente Alternativa começou a enfrentar. Porque nós temos colocado em todas as reuniões que não aceitamos chapa pura e que o candidato tem que vir desses partidos. Em outras palavras, vocês atualmente, e isso no passado já aconteceu, de que as decisões eram muito colegiadas. As decisões, claro que tinha lideranças que apontavam o caminho, mas a gente, de qualquer maneira, se discutia. Vocês, então, acham que hoje está faltando esse caminho de uma discussão melhor interna neste segundo tempo do mandato do governador Tião? Nós tivemos esses 6 partidos há uns 3 meses ou mais atrás, quando nós fomos ao prefeito comunicá-lo da formalização desse bloco. E foi um dos assuntos que nós discutimos. Narramos para ele que, anteriormente, na Frente Popular, nós tínhamos um fórum em que nós debatíamos e que, infelizmente, esse fórum foi desfeito. E ele nos deu a garantia que ia criar o fórum, o Conselho Político Municipal da Frente Popular, e que todas as decisões daqui para frente seriam definidas dentro desse conselho, com a participação de todos os partidos. Então eu quero acreditar que dentro desse conselho agora vai prevalecer a opinião e a ideia de todos. Não sei se é isso que o companheiro Tchê pensa. O deputado Tchê e Afonso, eu não sei se lá no seu Rio Grande do Sul existia essa brincadeira de criança, porque lá no Rio Grande do Norte existia. Quando 2 crianças iam brigar, fazia 2 riscos no chão. Lá também tem? Lá também tem. Aqui é a minha mãe e aqui é a sua mãe. Ou com a mão. Ou com a mão. Se for mais macho, né? Porque aí ali começava a briga. O que me parece, com essa questão sobre a importância da escolha do vice do Marcos Alexandre, do candidato a vice, para mim ela começa por 2 equívocos. Se é que realmente ele existe. Eu não entendo, eu nem acho que o PT tenha direito de impor o candidato a vice e nem os outros partidos têm o direito de impedir que esse candidato venha a ser do PT. Para mim, esse candidato, ele deve sair do consenso do conjunto dos partidos. Essa é a minha opinião. Entendeu, Admir? Para mim, porque a partir do instante que se impõe, aí não se dispõe. O problema é que os partidos precisam dispor de candidatos, porque só um será ungido. Porque eu acho que o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito, Marcos Alexandre, dado o favoritismo, vamos ser honestos, esse negócio, você acabou de dizer que realmente a eleição de prefeito de Rio Branco não é fácil, não é fácil porque nunca foi. E o Branco,
o histórico das eleições, Arquibaldo, de prefeito de Rio Branco, eu tenho anotado desde a eleição de Aragão, Maurício Sérgio, Raimundo Angelim, a maior diferença eleitoral numa disputa na prefeitura de Rio Branco se deu quando Calum disputou com Ariosto Miguel, 8 mil votos de diferença. De lá para cá tem sido 2, 3, 4 mil votos. Então, o diferencial é muito pequeno. Mas mesmo assim, eu sou obrigado a dizer, pelas qualidades do Marcos Alexandre, pelas qualidades, ele é um candidato favorito. Até porque nós aqui estamos discutindo as divergências existentes no interior da Frente Popular. E vocês acabam de dizer que esse bloco não é um bloco divergente, é um bloco que quer ter mais força para contribuir. Porque briga feia mesmo. Está na oposição. Mas, Narciso, Aliás, a minha pergunta era exatamente essa. mas antes de você Deputado- perguntar, deixa eu só pegar um ganchozinho aí, é rápido, Arquibaldo. Essa questão de discussão de vice, que tanto tem criticado, inclusive o próprio senador fez críticas aos pequenos partidos, essa discussão, não foi iniciada pelos pequenos partidos, ou pelos partidos que compõem. Ela foi iniciada pelo próprio PT, quando colocou nos jornais de que eles lançariam uma chapa pura. Ora, quando eles dizem isso, sem uma consulta, sem uma conversa, sem nada, há uma reação natural e oportuna dos outros partidos. Epa, peraí, nós vamos discutir isso aí, não é assim não. Nós não vamos aceitar a chapa pura. Daí começou essa... Pois não, Obrigado. pode ir. Deputado Che, Afonso, a imprensa canta todos os dias em prosa e verso as brigas, as dissensões, as intrigas, as ranhuras, as mágoas, a picuinha na oposição, que todos nós sabemos que existem. Eu e pergunto- que são verdadeiras. E que são verdadeiras, elas existem. Eu pergunto, há uma diferença entre o que está acontecendo na Frente Popular e isso que acontece na oposição, que, aliás, é uma coisa da qual o governo se orgulha muito, o próprio PT diz muito, a imprensa repercute, que é justamente a unidade da Frente Popular? A diferença também está aí, né? As diferenças são muitas. Questão de projetos, né? Vem pela unidade e essa unidade se dá pelo projeto, esse conjunto de partidos da Frente Popular ter conseguido levar para a população as melhorias que a cidade precisa, ter conseguido levar, através do prefeito Marcos Alexandre, uma credibilidade de homens que estão nascendo politicamente falando, imbuídos do seu ofício, né? As diferenças estão aí. Agora, as diferenças também estão porque nós sempre, na Frente Popular, discutimos. Eu disse agora há pouco aqui que até o fim do primeiro governo do senador Tião Viana, do governador Tião Viana, nós tínhamos um conselho e nós resolvíamos os problemas internos ali, né? E com a saída do hoje deputado federal, Léo de Brito, da presidência do partido, é que nós paramos de nos reunirmos e discutimos os problemas da Frente Popular. É por isso, Afonso, que talvez tenha ido o deputado Weber Machado para a tribuna discutir uma questão que deveria ser debatida no âmbito interno. Isso não foi um erro? Foi um erro, mas não nosso, do deputado Weber Machado. Esse assunto que você se refere, eu mesmo procurei o prefeito, eu mesmo tentei conversar com o secretário Carioca, o próprio deputado Weber Machado esteve procurando o presidente da Assembleia, Ney Amorim, o líder do prefeito, Daniel Zen, e não se deu ouvido. Então, o grande problema hoje é justamente esse. Nós não temos um interlocutor a quem nos dirigir que possa resolver esses problemas. Nós não podemos, em hipótese alguma, qualquer probleminha que estiver, levar para o governador Tião Viana. Que é isso? Existe todo um staff, um secretariado para resolver os problemas de suas áreas. E nós temos a Secretaria de Articulação Institucional que precisa funcionar de fato de direito. Então, o que está faltando hoje na Frente Popular, e que eu tenho certeza que nós podemos corrigir, porque esta é a prática, era a prática de se discutir os problemas no fórum apropriado, que era o Conselho Político. Como hoje
o Marcos Alexandre nos garantiu, o Tchê estava presente na reunião, que ele vai reativar esse fórum. Essa questão do deputado Hélio Machado, inclusive, até me chamou muito a atenção, e eu estava na Assembleia presente quando o Weber fez o discurso e não citou o governador. E aí eu não entendi do líder, Daniel Zen, que para mim também é um político que sobressai dos deputados estadual, né? Até então um bom líder, quando ele insiste para o deputado Hélio Machado colocar o nome de quem tinha ido lá. E depois, no outro dia, ele volta e requenta o assunto de novo para criar um problema. Quer dizer, parece que está faltando... Parece que é uma coisa orquestrada, não sei. E essa questão, por exemplo, de eu compartilho muitas coisas e fico analisando. Não, porque a oposição não tem projeto. Não, quem tem que ter projeto é quem está no governo. A oposição tem que fazer oposição ao que tem no governo. E eu vejo muito claro isso, quando se coloca que a oposição ela não se entende, de um novo campo. De você olhar e dizer, não, aqui tem um novo campo de fazer. Porque as pessoas querem a mudança. A mudança, ela é natural. Você, com o tempo, vai. O PDT, por exemplo, pensa e diz que o melhor é o Marcos Alexandre. Se eu quero o melhor para a minha cidade, Narciso, então eu quero o Marcos Alexandre. Agora, tem que me motivar e motivar o partido para a gente ir para a rua dizer, não, porque nós temos aqui uma chapa que a gente tem participação, se é indicação do A ou B, mas que foi discutida realmente e ela não foi imposta. Porque se tu não vai dessa forma, tu vai cruzar os braços. Tu vai fazer de conta que você está no... Então precisa a gente fazer essa motivação e tenho certeza que o Marcos Alexandre ele tem esse caminho. E Narciso e Osmir, eu sempre fui muito questionado porque o PDT tem municípios que a gente tem até coligações com o PMDB. Por exemplo, lá em Cruzeiro do Sul nós estamos com o Wagner Salles. E aí me questionaram por que eu estou com o Wagner Salles. Mas a prática iniciou com o PCdoB e PMDB lá em Mâncio Lima. Há várias eleições. Então, o Marcos Alexandre, numa relação e na conversa que nós tivemos lá, ele queria que acontecesse isso. Frente Popular é Frente Popular. Então vamos discutir os melhores nomes. Qual é os nomes que você tem em Tarauacá? O PDT tem o Chico Batista, nós temos fulano e Beltrano. Vamos discutir o que é melhor, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma coisa séria para a gente poder discutir, não. Lá ganhou o Rodrigo. Ponto. Vamos discutir lá no Quinaria, qual é o melhor nome. Da Frente Popular, uma pesquisa bem feita, bem certa. Tem nomes. Que aí os partidos vão se sentir contemplados. Mas o PT, com a estrutura que tem, ele vai para os municípios, faz as plenárias deles, e nós, com a nossa estruturazinha pequenininha, temos que disputar. Parece que a gente está disputando a eleição, não é com a oposição, a gente acaba disputando a eleição com o próprio PT. Tchê, você me leva agora a ter que voltar a condenar novamente o nosso modelo. O nosso quadro partidário é tão ridículo que a legislação não permite que se criem os partidos estaduais, como já permitiu no passado. Aí você acaba de dizer que o PDT, meu partido, né? É. Nosso partido. Que o PDT é aliado do PMDB em Cruzeiro do Sul. Olha, os partidos não obedecem a uma diretriz nem nacional, nem estadual, nem municipal. E nem municipal. Então, enquanto continuar esta bagunça, o que vai imperar na política brasileira é a desordem, não é a ordem. O PMDB é aliado da Dilma em Brasília e não é aliado do João Viana aqui. Mas tu sabe que se os partidos, você tem razão no seguinte, você sabe que se os partidos quisessem ser sérios, mesmo com a legislação que nós temos hoje, eles poderiam proibir isso. É só a direção nacional tomar uma posição dizendo, olha, o PDT não pode se coligar com os partidos A, B, B, C e tal. Existe no Tribunal Superior Eleitoral, passa a ser lei. Verticalização? A verticalização. Porque, passa a ser lei. Osmir, Agora, não fazem, por quê? Porque aglomerado de interesses municipais e regionais se sobrepõe, está aí o PMDB como exemplo. O PMDB só é o maior partido porque são partidos quase praticamente regionais. Cada cacique em cada estado toma uma deliberação que é mais conveniente
não para o país, mas para o partido naquele local. É uma esculhambação, você não tem dúvida nenhuma. Então, se você observar, Osmir, porque diz que um país é tão anarquizado e tão corrupto quanto maior for o número de suas leis, né? Porque você sabe que não existe nenhum país mais legislado do que o Brasil. O Brasil é muito mais regulamentado do que um condomínio. Só falta dizer, é proibido cuspir no jardim, é proibido, certo? Então, o que acontece é o seguinte, o que nós estamos faltando não é nem de legislação eleitoral, é de cultura política. Sim. Mas muitas vezes tem que vir com a legislação. Se você chega nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na França, mas vamos pegar os Estados Unidos pelo bipartidarismo, fica mais fácil de exemplificar. Se você perguntar para o sujeito, você é do Partido Democrata por quê? Ele disse, eu sou porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, meu filho será e meu neto também será. Quer dizer, então existe uma cultura. Histórico, Não é uma lei que obrigue a ascendente e descendentemente o cara pertence. Não, mas no passado isso já foi aqui no Brasil, aqui também, né? Osmir Narciso, vamos fazer um intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco deste debate. Por favor, não saia daí.